Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Mães e Caminhos. Hoje, a nossa conversa tem movimento, energia e presença. Falamos sobre escolher viver o melhor que é possível no agora, reconhecendo os limites, mas sem deixar que eles apaguem as potências. Nesse episódio, eu converso com Cecília, que compartilha uma forma muito viva de estar na maternidade, aproveitando o que o filho pode oferecer em cada fase, sem antecipar excessivamente o que ainda não chegou. Uma conversa leve, verdadeira e cheia de mensagens importantes, não só para as mães. Seja muito bem-vinda a esse podcast Entre Mães e Caminhos. E inicialmente eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem você é, por que você está aqui de alguma forma. Gostaria de agradecer, Ju, a você por esse convite. Já venho acompanhando aí o seu trabalho, né? E é muito lindo você dar essa disponibilidade para as mães atípicas, que muitas vezes elas não são ouvidas. Meu nome é Cecília Costa, né? Para quem não me conhece, eu sou publicitária, sou mãe atípica, tenho um filho de 6 anos, o nome dele é Ebert, vai fazer 7 anos agora em julho, e é um desafio muito grande, viu? Muito grande. É um desafio ser mãe e é um desafio ser mãe atípica, como eu disse, né? Vai subir no nível como se fosse um videogame. Sim. E aí é isso, eu sou uma mãe que eu administro a minha rotina entre trabalhar e cuidar dele, né? Juntamente com meu esposo. E aí, em alguns intervalos, eu gosto muito de praticar vôlei, que é onde me relaxa um pouquinho. Aí a rotina, que não é fácil. Sim. Como é a sua rotina hoje? Hoje eu presto serviço para algumas empresas. De manhã eu trabalho home office, que eu priorizo muito cuidar dele, né? Como é uma criança atípica, ele estuda na parte da tarde, que já foi uma escolha também por ele ter uma dificuldade de sono, até 3 anos ele não dormia direito. Então, quando ele tinha mais ou menos 2 anos, a gente colocou ele na escola e já pensou que seria melhor à tarde. Sim. Que isso aí também foi bom para todo o contexto da nossa família também. E aí, hoje eu trabalho, né, home office. Quando eu preciso fazer alguma reunião, atender algum cliente, aí meu esposo fica com ele, mas normalmente eu fico de manhã com ele para evitar ele estar em hotelzinho e outros ambientes. Como ele é uma criança não verbal, ele é nível 2 de suporte, então é uma criança que ainda tem algumas dificuldades de comunicação, então eu prefiro estar acompanhando o desenvolvimento dele, vendo como é que funciona. E na parte da tarde, aí ele está na escola. Hoje ele tem um AT que ajuda muito, desde o ano passado a gente conseguiu esse AT. Sim. E aí, na parte da tarde ele fica na escola e eu fico no meu escritório, então visitando os meus clientes que eu atendo nessa parte de marketing. Entendi. Ele faz terapia fora da escola? Ele faz terapia de segunda a sexta. Pelo laudo dele, ele teria que fazer muitas terapias, eu não consigo, porque até por conta da rotina e também até por conta dele também, senão ele iria viver fazendo terapia. A gente sabe que terapia é importante, mas a gente sabe também que a realidade também é diferente da teoria. Sim. Então a gente que trabalha, a gente tem que, tanto eu quanto meu esposo, a gente fica se revezando. Então ele faz terapia, ele faz fono, faz TO, faz psicomotricidade, faz natação, que é extremamente importante para que eles aprendam a nadar, por questão de sobrevivência. Tem algumas crianças que ela tem hiperfoco em água e o meu tem. Então, ajuda de alguma forma, né? Ajuda, com certeza. O ano passado mesmo, ele já começou, só que ele ainda está aprendendo a nadar, então a gente está torcendo que esse ano ele aprenda mesmo, para botar ele numa natação mais esportiva, mas hoje ele faz como uma terapia mesmo, para aprender a nadar como sobrevivência. E aí a gente fica nessa rotina, geralmente a gente leva ele antes da escola, que a gente coloca o nosso horário, adequa dentro da nossa rotina também. Então, antes da escola, 1 hora antes a gente leva, e depois leva para a escola, e alguns dias a gente leva também depois da escola. Então, a gente sempre está nessa rotina aí, de todos os dias, sempre está levando, mas sempre está respeitando também nossos processos também, porque uma mãe que não tem saúde, ou um pai que não tem saúde, também não consegue cuidar de uma criança.
eu já participei de outro podcast e eu falo isso, né? Foi bem interessante que algumas mães vieram falar comigo sobre eu falar sobre a mãe também olhar para você. Uhum. Então, assim, a gente se olha, tem hora que eu digo, não dá não, hoje não dá para levar e pronto. E é isso, a realidade é essa. O Sim. ideal era que a gente conseguisse levar, mas às vezes não consegue. Então aí a gente não leva, a gente leva só para a escola, e aí a gente vai administrando, vendo o desenvolvimento dele, com paciência também, porque quando você coloca na terapia, você acha que ele vai se desenvolver muito, assim, só que tudo é um processo. Sim. Dentro da própria casa, você é a principal terapeuta do seu filho, sua mãe, a mãe e o pai são os principais terapeutas. Então, no dia a dia, a gente vai ensinando ele a falar. Eu estimulo muito a fala, ele está verbalizando muito, ele não falava, mas ele é uma criança que ele fica muito no mundinho dele. Então, eu tenho que sempre estar perguntando, Bertie, o que é isso? Aí ele vai e responde. Uhum. E assim a gente vai estimulando a fala até um dia que a gente torce, né, que ele converse com a gente. E hoje ele não conversa, hoje ele fala o que a gente pede, ou então quando ele quer muito alguma coisa, aí ele vai e fala algumas palavras. Sim. E sim, também está gostando muito de cantar, agora ele canta. Pronto, então é isso. Como é emocionalmente para você essa parte de terapias? De ter que levar para uma e para outra? Essa rotina de terapia para você? No começo foi bem cansativo, muito cansativo, porque no começo ele também não queria ficar, que Betinho ele foi diagnosticado antes da escola. Com 1 ano, ele já aparentava já as características de autismo. E aí a gente estava em plena pandemia. E aí eu e o pai, a gente levou ele para a pediatra, e a pediatra dele disse que não, que a gente tinha que aguardar um pouquinho, que o atraso poderia ser normal, de fala, só que aí ele tinha não só o atraso de fala, ele tinha várias características, né, que poderia ser o autismo, seletividade alimentar, distúrbio de sono, a gente chamava, ele não olhava, ficava muito rodando, brincava com os brinquedos de forma diferente, né, do habitual. Então a gente com 1 ano já ficou levando. Mesmo assim, a pediatra insistia que a gente tinha que aguardar. Quando foi mais ou menos com 1 ano e 6 meses, a gente foi levando para alguns neuros. Aqui em Caruaru, alguns também disseram que não, que tinha que aguardar. Foi quando a gente ainda insistiu, porque tantos familiares diziam também que achavam que não era autista, que era bom a gente aguardar, só que na cabeça da gente era. A gente já sentia que era, a gente só precisava achar um profissional que entendesse realmente como era que ele funcionava. Foi quando a gente entrou em contato com um neuro de Recife, e aí esse neuro, ele diagnosticou ele online. Ele já deu o laudo online, porque aí a gente mostrou imagem, mostrou foto, mostrou todas as características, e ele disse, realmente, ele é autista. Com 1 ano e 11 meses ele foi diagnosticado. Então a gente ainda teve 11 meses ainda de atraso de terapia, mas assim, eu costumo não reclamar muito pelas coisas que não aconteceram. Se aconteceu com 1 ano e 11 meses era porque ia acontecer naquele tempo mesmo e tudo certo. Mas o que eu posso dizer para as mães que escutarem esse podcast, né, que se você acredita que seu filho necessita de um atendimento, que ele possa ser autista, vá atrás, não pare no primeiro, porque às vezes isso pode atrasar um pouquinho o desenvolvimento dele. E se você confiar no profissional e o profissional disser, não, realmente é ou não é, tudo bem. Mas se você tiver a mãe e pai, geralmente tem sexto sentido, então vá, porque no caso de Betinho, ele de imediato, quando ele foi diagnosticado, ele já começou as terapias. Então ele já chegou na escola diagnosticado. E isso foi muito bom para a gente, foi muito bom para o desenvolvimento dele, porque quando foi na terapia, ele não queria ficar, que é normal, a criança só ficava com a gente em plena pandemia, quase não via ninguém. Então ele chorava, então a gente foi respeitando os processos dele. E aí quando ele foi para a escola, que ele começou a estudar com 2 anos e 6 meses, que foi quando começou as aulas, a gente já meio que já sabia um pouco lidar com aquilo. E a adaptação dele na escola, a gente ficou com muito medo, mas deu super certo. Com pouco tempo ele já estava ali adaptado, eu acho que as terapias ajudaram muito. Crianças que eram típicas,
choravam mais, se desesperavam mais do que ele. Ele já ficou ele até nos surpreendeu, que é uma coisa que eles fazem muito, é nos surpreender muito. Sim. Então é isso, então assim, a gente ainda lida com uma dificuldade de alguns profissionais que às vezes não entendem, aí a gente busca outros também a gente aprende como é que funciona, e aí é um processo, né, de sempre estar ali, não é fácil, mas a gente desistir não é uma opção, né, então a gente vai continuando e vai tudo dando certo. Sim. Se você fosse pensar hoje em você sem a descrição de mãe atípica, como é que você se descreveria para mim? O que é que não você existe, não. gosta de fazer? Sim, entendi agora. Porque assim, quando você é mãe, né, quando dizem, quando você tem um filho, aí pergunta como seria sua vida sem um filho. Geralmente a mãe diz, não sei. Para mim, não existe mais essa vida sem o filho existir. Sim. E mãe atípica é a mesma coisa, assim, eu nunca tinha parado para pensar nessa sua pergunta, e realmente, assim, eu não vejo minha vida como seria sem ele, porque minha vida é com ele é a minha vida. E no caso, o que é que eu faço? Mesmo sendo mãe atípica, né? Não sei se a pergunta seria mesmo, como é Cecília sem ser mãe atípica, é uma pessoa normal que trabalha, que tem suas dificuldades e também tem uma vida social. Eu sou bem sociável, então eu gosto de participar de vôlei com as minhas amigas, eu saio com minhas amigas, e isso ajuda muito. Claro que isso ajuda porque também eu tenho um apoio grande do meu esposo, que fica com o meu filho, Sim. Né, que isso é importantíssimo. No outro podcast que eu participei, eu disse isso, e agora eu vou dizer de novo. Pais, ajudem não, façam, né? Ajudar não, façam, que é a obrigação de vocês também, né? Do mesmo jeito que a mãe faz, os pais também têm que fazer, porque os filhos precisam dos pais e das mães. Não tira esse peso das mães. As mães, elas precisam também viver, precisam ir ao médico. E aí eu vejo, infelizmente, é uma realidade que muitas mães fazem tudo sozinhas. Né? Então fica com o filho, não tem tempo para nada. E isso a mãe fica muito sobrecarregada. Né? Então, é isso. O que você vê hoje, assim, de dificuldade por causa do autismo? Dificuldade por conta do autismo por exemplo, hoje minha vida ela tem que ser muito adaptada com o Ebert. Sim. Então, o meu trabalho, eu tento pensar qual horário que eu vou atender o meu cliente, porque alguém tem que estar com o Ebert. É diferente, às vezes, uma criança típica, que você pode deixar num hotelzinho, tem mais facilidade de deixar num hotelzinho, pode deixar com um vizinho. Uma criança atípica é uma criança que nem todo mundo tem habilidades, e a gente confia, infelizmente. Por mais que a gente oriente, é uma criança que pode estar ali mexendo em água, ou tiver uma piscina, uma caixa d'água, entra. Então, a gente às vezes escuta alguns relatos, infelizmente, que crianças às vezes atípicas morrem porque ficou com uma prima, com um vizinho, e às vezes a pessoa naturalmente tira o olho da criança, e a criança ela acaba surpreendendo e tendo um acidente. Quem é mãe atípico sabe que não pode tirar os olhos do filho, de forma alguma. Então, a minha vida hoje com o Betinho, a minha vida ela pensa em Betinho primeiro, tanto quanto o filho, também com uma questão de ser atípico, né? Na questão da escola, a gente sempre tem aquela preocupação de bullying, de como as crianças elas vão aceitar, de como os pais vão aceitar a criança. Eu gosto de participar com o Betinho de tudo, sendo que às vezes eu me sinto incomodada um pouco, porque com uma apresentação de mães, por exemplo, ele não fica igual às crianças, ele faz a apresentação dele. Perfeito. Então, às vezes, ele tá lá na frente das crianças, passa para frente, para trás, levanta-se, entendeu? E para mim é um pouco isso natural, porque é a minha forma de ver as coisas. Então, tudo para mim é muito lindo, mas às vezes passa pela minha cabeça de algum pai não gostar. Já ouvi relatos de algumas mães que não levam com vergonha, porque acham que as outras mães vão ficar comentando alguma coisa, que é o que eu falei para essa mãe, vou falar para as outras, levem seus filhos independente de qualquer coisa, porque cada criança tem sua característica, não é porque seu filho é autista que ele não tem o direito de estar ali, ele tem direito como qualquer outra criança. Sim. Eu lembro que no primeiro ano de escola de Ebert,
todas as crianças mordiam. E Betinho não era diferente, ele mordia e levava mordida. Sendo que teve um episódio que ele mordeu uma criança, porque a criança estava querendo pegar alguma coisa. E a mãe foi no grupo das mães e falou: gente, quem mordeu minha filha, por favor, fale com ele e tal. Isso me deixou muito triste. Eu fui falar com a professora, e a professora disse a mim: Cecília, não se preocupe, porque ele mordeu, como qualquer outra criança, ele está aprendendo. E essa criança que ele mordeu só vive puxando o cabelo das outras crianças todas. E aí eu fiquei um pouco aliviada de saber que meu filho mordeu. Realmente foi triste, infelizmente não tinha o que fazer. A gente estava ensinando a ele, como também as outras crianças mordiam. Mas que essa criança também, que foi mordida, que a mãe ficou chateada, que eu entendo também perfeitamente, se fosse meu filho eu iria ficar. Mas que essa criança também tinha algumas posturas também que não eram adequadas e que também estava aprendendo. Sim. Então, assim, cada criança tem um jeito. Às vezes a sua criança atípica, você não quer levar porque corre, porque não sei o quê. Tem crianças que elas batem, amiguinhos, e estão todas ali para aprender e para desenvolver juntas. Então, às vezes, até os próprios pais que excluem um pouco os seus filhos por ser atípico. E não façam isso, eu não faço isso, eu levo ele mesmo. Às vezes, se eu não levar é porque realmente eu estou sem tempo, mas eu levo ele para Carnaval, para São João, para tudo. Ele faz a apresentação dele e eu fico achando tudo lindo. O que é que ele faz que teus olhos brilham assim? Vai tanta coisa. Ele canta, ele dá beijo, ele chama mamãe, que muitas mães falavam assim: mas eu não aguento, eu não vi a hora desse menino falar, e esse menino fala tanto que eu não aguento. E aí as mães atípicas, quando olham assim, dizem: era tudo que eu queria, era que esse meu filho falasse. Então hoje, quando ele fala mamãe, quando ele quer uma coisa e fala várias vezes, quando ele mostra a inteligência dele, que ele é extremamente inteligente, só que é tudo muito guardadinho para ele, então do nada ele fala todos os planetas que eu não sabia que existiam, mas que ele sabe tudo. Então existem inúmeras coisas que ele faz, que brilha. Agora ele está no costume de cantar músicas que ele aprendeu no mundo beat, então ele canta Roberto Carlos, ele canta Tim Maia, canta Djavan, ele é muito culto. Então, todos os dias os olhos brilham e a gente sorri muito. Antes de dormir, a gente canta junto com ele. Você sinalizou sobre esse comentário que a mãe teve, né, no grupo da escola. Você já passou por algum outro tipo de comentário ou de olhar que não foi interessante, te causou desconforto no decorrer desses anos de Betinho? Não, particularmente não. Graças a Deus eu sou bem privilegiada, eu acho. Eu não sei se é porque eu também sou muito comunicativa, então assim, dentro do grupo de mães eu sou bem ativa, eu falo com as mães, eu falo com os filhos das mães. Então assim, só teve realmente esse comentário que me deixou muito triste no primeiro ano da escola dele. Mas assim, basicamente não. Claro que a gente percebe, por exemplo, que uma criança, Herbert, quando não participa de algumas atividades, não existe tanto questionamento quanto outra criança. Sim. Na escola de Herbert tem outra criança atípica. E essa mãe dessa criança, ela disse a mim que ela tem 2 filhos. Um é mais velho, que não é autista, e o dela é autista. E aí ela disse: Cecília, eu fico muito triste, porque eu vejo como até os professores, as mães tratavam o meu filho, que não é autista. Quando não participava de nenhuma atividade, já iam perguntar, mandar mensagem: mas por que, mãezinha, ele não vai participar do São João? Por que ele não vai participar desse festival? E o meu não, e o meu eu estava preparando uma roupinha para ele, e quando eu fui falar com a coordenadora disse que ele não estava participando, que ele só estava correndo. Aí ela ficou bem decepcionada. Eu fiquei também por ela. Sim. Fiquei muito por ela. Sim. Então eu achei assim, um pouco discriminatório, e principalmente ela, que percebia na própria pele que ela tem 2, um que não é autista e um que é autista. Então, assim, existe sim essa questão, mas assim, talvez por eu ser bem ativa, assim, conversar muito com os professores, coordenadores, eu não percebo tanto.
mas que é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito mesmo, as mães, com os familiares também, que eu acho que é também onde tem muito preconceito também. Eu não sinto tanto, mas, por exemplo, meus sobrinhos, eles não entendem muito o que é ser autista. Eu fico explicando a ele. Minha sobrinha de 7 anos disse, mas, meu Deus do céu, quando será que esse menino vai falar? E eu explico a ela, a eles. Minha irmã também explica também, porque o próprio primo eles não entendem. Então, assim, é um trabalho que a gente se vê muito falar sobre o autismo, mas é algo ainda muito novo mesmo. A teoria é muito linda, como eu digo, existe aí, abril é o mês de conscientização do autismo, aí todo mundo manda mensagem, só que na prática é bem diferente da realidade. Normalmente no final dos podcasts eu sempre peço que a mãe mande uma mensagem para outra mãe. Mas eu acredito que no decorrer da sua conversa você já foi passando essas mensagens. E aí eu queria que você mandasse alguma mensagem para quem não vive nessa realidade, né? Para quem está de fora. O que é que você diria para quem está de fora? Para quem está de fora, eu tenho muita coisa para falar. Mas eu vou resumir. Tá. Quando você vê uma mãe atípica, acolha, entenda, não é fácil. Não é fácil, ajude, dê até uma palavra que você fale. Outra coisa, não julgue, porque não é fácil. Às vezes aquele filho, aquela filha, daquela mãe grita e você pode achar que é birra, e não é. Aquela mãe deve estar cansada e às vezes ela está até com força, sem força de ir ali e dizer, pare meu filho, porque ela sabe que ela vai falar de novo e ele vai continuar fazendo. Então acolha essa mãe atípica. A criança não come, não é porque a mãe é preguiçosa. A criança às vezes não come porque realmente ela tem seletividade alimentar. E só quem tem seletividade alimentar, quem tem um filho, é que entende como é que funciona. Minha mãe criou eu e meus irmãos comendo tudo. E ela disse, não tem uma criança que não coma perto de mim. Aí chegou o neto. Para ela dizer, meu Deus, realmente, se eu insistir muito, ele vomita. Então, assim, às vezes de fora é muito fácil julgar. Sim. Mas acolham, vocês que não vivem, não são mães atípicas, às vezes é uma tia atípica, mas mesmo assim, para um pouquinho, olhe com mais amor para essa mãe, porque não é fácil. Só quem sabe de fato é quem sente, é quem é a mãe atípica mesmo e está ali todos os dias. Eu queria agradecer a você de coração. Foi muito lindo e muito positivo te ouvir falando. Quando eu perguntei o que é que Betinho fazia que teus olhos brilhavam, eu conseguia enxergar ele fazendo as coisas a partir do que você falava, porque seus olhinhos brilharam contando sobre isso. Então eu queria agradecer novamente sua disponibilidade de vir. Foi muito bacana te ouvir e eu acredito que vai ser muito bacana as pessoas te escutarem também. Que bom, Ju. Eu que agradeço. Eu amo conversar. Eu amo falar e falar sobre mãe atípica, né? Com as mães atípicas. Isso eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque é um momento que a gente tem para realmente falar o que a gente sente, que no dia a dia às vezes a gente nem fala, não dá nem tempo. Sim. Né? Então eu queria deixar aqui essa mensagem para todas as mães que quiserem conversar comigo, trocar experiência, vamos conversar. Não é fácil, mas a gente consegue, né? Sim. Não só isso, muitas coisas na vida não são fáceis, mas a gente tem que pensar que tudo passa. Exato. Tudo passa e a gente tá aqui fortes, a gente tem esse filho por algum motivo. Então a gente só tem que amar e agradecer e pronto, e vai dar tudo certo no final. Sim. É isso. Cecília, obrigada novamente por essa conversa tão cheia de vida e presença. Foi muito especial te ouvir hoje.
principalmente depois de tantos anos que nossas trajetórias se cruzaram em outro contexto. A sua forma de olhar para o seu filho, de valorizar o que ele pode oferecer agora, de deixar mensagens tão generosas para outras mães e também para quem não é mãe, traz um convite importante: estar mais inteiro no presente. Que esse episódio inspire mais escuta, mais empatia e menos julgamento. Obrigada por compartilhar sua história e obrigada a você que esteve conosco. Até o próximo episódio do Entre Mães e Caminhos.